Olá, gente, boa tarde, bom dia, boa noite, tudo trocado. Olha eu outra vez. Bem, gente, dando sequência às nossas aulas, né? A gente falou bastante aí sobre as técnicas de necrópsia, né? Dos nossos grandes mestres lá. Agora nós vamos ver como cada técnica é executada, que são as técnicas de dissecção, ok? Então, nós vamos começar como cada uma, porque as técnicas de dissecção não só consistem, né, unicamente em abrir cabeça, tórax e abdômen. Tem muitas outras técnicas, muitas outras linhas de incisão, umas mais praticadas, outras pouco praticadas por conta das limitações, com suas vantagens e desvantagens. Então, as técnicas de dissecção necroscópica, né, elas surgiram de acordo com a necessidade do que queremos analisar. Vamos conhecê-las quais são, ok? Bem, vamos começar com a técnica de abertura de crânio. E eu coloquei aqui a nossa receita de bolo, né? Sempre vai ter uma receitinha de bolo, porque eu acho que isso é importante para que vocês fundamentem mais o conhecimento na hora que você estiver estudando, ok? A técnica de abertura de crânio, ela também é como conhecido a técnica de abertura de Gracinger. Então, às vezes na prova, se você vê a técnica de Gracinger, pode lembrar que é a abertura de crânio. Aí vocês lembrar, aquele professor louco lá do LAC lá, disse que a técnica de Gracinger é a técnica de abertura de crânio. Hoje em dia, assim, pelos os estudos que eu venho fazendo, né, que eu faço, eu vejo que o pessoal está meio que substituindo esses nomes, né? Incisão de Matter, incisão de Gracinger, técnica por incisões mesmo num contexto mais impessoal, mais genérico. Ó, incisão de crânio, incisão bimastoide. Pronto, né? Nada de ficar associando a técnica ao nome da pessoa, por mais que seja o cara que tenha criado. Mas ainda se usa, ainda cai em prova, a gente coloca para vocês estudarem. Vamos lá. A incisão bimastoide. Por que, gente, bimastoide? Porque ela é feita de mastoide a mastoide. Então você procede uma incisão de um lado ao outro, né? Ou incisão retroauricular, como eu disse anteriormente. Você procede com uma incisão, certo? Para fazer o acesso ao crânio, né? Então você expõe a cavidade após a abertura, o rebatimento dos retalhos de pele. Então você procede a incisão, você rebate um retalho para frente, rebate um retalho de pele para trás, e aí você descola o periósteo, né, da calvária com aquele instrumento que nós falamos lá nas nossas aulas sobre instrumental, a rugina, né? E aí você consegue expor a calota craniana, a coroa da cabeça, a calvária, como queiram chamar. E é bom, gente, manter isso para mais tarde o vértice real, mais uma vez, para tornar a costura menos óbvia, né? Você faz isso para que você, quando for fazer a sutura não evidencie muito, né? Porque fica assim, esteticamente não fica bacana, né? A gente tem também o compromisso de entregar o corpo para a família da maneira menos deformada possível, assim dizendo. Bem, vamos lá. O cabelo, gente, quando você procede à incisão bimastoide para fazer a abertura do crânio, segredo do professor: molha o cabelo, penteia um pouco para frente, um pouco para trás, e ali você procede com a incisão. Isso ajuda muito a você não cortar cabelo e a não se cortar com bisturi no ato que você está fazendo a incisão, certo? As serras angulares é para a remoção do crânio, para evitar também, né, o deslizamento durante a reconstrução. Então você fez técnica de Gracie, incisão bimastoide, retalho de pele para frente, retalho de pele para trás, rugina para retirar o periósteo,
Outra coisa também, gente, você também tem que dissecar os músculos temporais. Você não pode passar a serra em cima dele. Faz lambança, não pode. Feito isso, dissecou os músculos temporais, você procede com o serramento. Você serra a calota para expor o cérebro, ok? Então, esse é a primeira técnica de abertura de crânio, ok? A técnica em T. Aí você fala, professor, como assim técnica em T? Ótimo. A técnica em T, ela pega de acrômio a acrômio, fúrcula, pubiano. Então, biacrômio, fúrculo, púbica. Porque pega na fúrcula, que é essa voltinha que temos, né, acima do manúbrio, né, que compõe, que é um osso que compõe todo o externo. Então, gente, ela é uma técnica que ela é usada, mas ela tem uma dificuldade técnica. Qual é? É que quando você procede com essa técnica de incisão em T, você tem que ter certeza que você só quer mesmo ver e analisar a parte torácica e abdominopélvica, né? Você não quer ver outra coisa, porque você não vai conseguir expor os órgãos do pescoço, né? Mas ela é uma técnica de um caráter mais estético, porque ela é muito usada nas autópsias clínicas, né? Ou nas necrópsias clínicas, por conta que ela dá uma estética mais bacana, né? Então, como é a técnica dela? Realiza-se uma incisão horizontal, que vai de acrômio a acrômio, abaixo da fúrcula external, onde começa uma incisão vertical, sobre a linha média anterior, até chegar na sínfise púbica. Essa é a técnica em T, simples assim. Depois da técnica em T, nós temos a técnica em U, que também é conhecida como incisão de Matar, ou matar, né? Mata. Foi o cara que inventou essa técnica. A técnica dele também é um tipo de incisão, mas ela é muito pouco utilizada por conta da dificuldade técnica que ela traz. Ela não é uma técnica muito prática, porque você vai ter que fazer um revestimento muito grande, porque se você seguir a linha pontilhada, você vai ver que a incisão ela procede abaixo de uma axila e rodeia toda a região pélvica e depois encontra-se na outra axila. Vamos ver. Torna-se inconveniente por não indicar claramente as estruturas do pescoço. Você não vai conseguir ver nada das estruturas do pescoço. E olha lá também, se você conseguir até às vezes, conseguir ver a cavidade torácica com plenitude. Porque quando você disseca, se você prestar atenção na figura aqui, você vai ver que a limitação técnica dela é na axila. Então você vai ver que o músculo peitoral, ele não vai todo, o músculo peitoral ele vem até mais ou menos aqui em cima. Você vai ver que você está até o meio dele. Então, ela é uma técnica muito boa para quando você vai analisar somente a cavidade abdominal e parte da torácica, né? E você vai ter que levantar um retalho de pele muito grande. E o que não é interessante, às vezes se torna oneroso o trabalho, desgastante. Claramente as estruturas do pescoço, você não tem acesso a elas. Mais tempo em sua realização, porque você tem que circundar toda a estrutura abdominal pelas laterais, o que não é interessante também. Você pode dizer que para caráter estético e prática pode ser realizado com bastante facilidade em lactantes e crianças jovens. Mas por quê? Uma criança, às vezes, ele tem uma estrutura corporal muito menor. Então, talvez numa criança, numa lactante, né, por conta disso, seja mais interessante. Fora isso, para adultos, não é vantajoso não. Como realizar essa técnica? Bem, gente, essa técnica ela é simples.
é uma incisão que vai de uma axila a outra, certo? Seguindo os lados do tórax e do abdômen. Então você não corta muito em cima, é mais nas laterais aqui. As incisões vão discorrendo nas laterais. E você vai seguindo dos lados e junta-se justamente aqui bem na sínfise púbica. Então o contorno, vamos dizer aqui, a curva, ela é bem na sínfise púbica. Levanta a pele e os tecidos moles e as paredes tóraco-abdominais. Para o pescoço, as vísceras são removidas através da incisão praticamente do diafragma. É aí que vem a dificuldade, né? Porque as vísceras são removidas todas através da incisão praticada no diafragma. São praticamente do diafragma. Agora, olha onde está o diafragma para você ter acesso até a cavidade, né, do pescoço, aos órgãos do pescoço. Isso é um problema. Então, essa é a incisão IU e ela tem essa limitação técnica, mas é uma incisão que ela é usada, né, em menor escala, vamos dizer assim, mas a título de conhecimento, a gente precisa saber que essa técnica existe e que ela é feita também. Seguindo com ela, gente, nós vamos ter a incisão em Y, que é a biacrômio fúrculo púbica, ou biacrômio externo suprapúbica. Virchow que inventou, lembra lá? Gente, essa incisão, ela começa também do pescoço. O Y pode ser feito tanto de acrômio a acrômio, mas você pode começar do pescoço. Você segue a linha do músculo esternocleidomastoide e desce até a sínfise púbica. Então, gente, ela é uma técnica que permite você observar com muita clareza as estruturas do pescoço, do tórax e do abdômen. Então, assim, ela é bastante usada, principalmente em autópsias de hospital, né? Nas autópsias clínicas ou necrópsias clínicas, como queiram dizer. A sua prática é muito útil em suspeitas de enforcamento e estrangulamento. Por quê? Porque aqui você consegue ver se teve o sinal de Amussat, se teve uma fratura de uma cartilagem, né, da cartilagem da cricóide, da cartilagem laríngea, como queiram, do ocioide. Então, ela tem essa recomendação por conta disso, né? Em nossa experiência, a gente recomenda a incisão II também, que tem o mesmo resultado. E detalhe, é mais fácil para suturar. Mais para frente nós vamos ver isso, né? O método é simples, gente. Você pega aqui mais ou menos na região retroauricular, a nível da apófise do processo mastoide, então bem aqui atrás mesmo do pescoço, e você procede com a incisão. Segue dos lados do pescoço e junta ela a nível do externo. Então, quando chega mais ou menos aqui na fúrcula, né, que começa o externo, justamente aqui, você une as incisões. Então, você procede de um lado e ao outro, e aí você desce, rodeia sempre o umbigo. Gente, nunca passa o bisturi em cima do umbigo, fica ridículo. Na hora que você vai costurar, você some com o umbigo do cadáver, assim, fica feio, tá? Lembra-se que a estética também está envolvida no processo. Até a sínfise púbica. Então, esse é o método em Y. O Y, lembre-se, ele pode começar tanto de acrômio a acrômio, quanto do pescoço. Do pescoço você vê as estruturas do pescoço, né? Isso vai do entendimento e da necessidade de quem vai realizá-la. E da necessidade também do que quer ver. Então essa é a técnica em Y. Lembre-se, muito utilizada para análise de enforcamento, estrangulamento ou esganadura, ok? Procedendo com a nossa técnica, nós temos a técnica em I, né? Essa técnica, gente, ela tem duas variantes, tá? A mais comum é a técnica mais usada em autópsias, em necrópsias. É a mais usada por conta da facilidade da suturação, né? Você vai suturar depois,
ela é muito simples. Você não tem que suturar em 3 pontos, você apenas sutura em um ponto. Então, essa é a técnica bastante utilizada, ela é bem genérica mesmo, certo? É uma incisão que também a gente pode chamar ela de fúrcula pubiana, porque ela vai desde a fúrcula até a sínfise púbica. É uma técnica simples, sem muito o que dizer. A variante dela, gente, é o I modificado, que é o que? Ela é semelhante à técnica, você procede. Só que agora aqui, gente, é uma incisão mentopubiana, porque ela vai do mento até o pubis. É uma incisão mentopubiana. E essa incisão, ela serve também para dissecar o pescoço. Então, quando você procede a incisão do mento até o pubis, você também está expondo as estruturas do pescoço, né? Disseca lá com cuidado a parte da musculatura para você ver. Lembra-se que não pode ficar danificando muitas estruturas. Então, você faz essa incisão na linha média do corpo. Lembra lá nas linhas de orientação anatômica? Na linha média do corpo, né? Na face dianteira das cartilagens traqueais. Na face dianteira das cartilagens traqueais. Então, você passa, não lesione a traqueia, corte, faça a incisão correta, né? E uma dissecação romba para baixo, para o lado de trás da traqueia, em ambos os seus lados. E aí você tem o pacote neurovascular, quando ela desce pelo pescoço, que são desligados e cortados a nível de base do crânio. Professor, o que o senhor falou? Simplesmente falei o quê? A técnica, né? A técnica, como é o I modificado e para que serve. Repito, na nossa receitinha de bolo. Para dissecar o pescoço através da técnica de I, a incisão na linha média da face dianteira das cartilagens traqueais com dissecção romba para baixo, para o lado de trás da traqueia, em ambos os seus lados. A localização do pacote neurovascular, que são ligadas, é cortada ao nível da base do crânio. Pronto, isso aqui é a técnica de I modificado. Também é chamada de incisão mentopubiana. Mentopubiana, vai do mento ao pubis, ok? Essas são as técnicas, né, torácicas e abdominais. Então nós vimos a técnica de crânio, que é a técnica de Gracinger, e vimos as técnicas em T, U, Y e I modificado. Vamos ver quais temos mais? Tá vendo? Essa também, gente, são as técnicas usuais. E aqui a gente pode perceber que o que está mudando aqui, essas aqui são as técnicas que os norte-americanos usam, não tem muita diferença do que a gente usa, né? Que eles também usam muito a técnica biacrômio furco-púbica, que é o T, mentopubiano, então aqui ó, T, a técnica em I, a técnica em Y do pescoço. E essa aqui, gente, é uma técnica pouco usual. Ela é uma variante da técnica em U, só que ela é mais limitada. Então, essa é a técnica costocondral, né? Que ela pega de costela a costela na parte lateral e ela circunda, ela acompanha o contorno das costelas, das últimas, né? Das costelas verdadeiras, e ela acompanha a linha do diafragma. Essa técnica, a condrocostal, ela justamente serve para você expor os órgãos da cavidade abdominal. Então, quando você quer se restringir só a cavidade abdominal, você usa ela. Mas ela é uma técnica pouco usada. Você quase não vê. Então, a gente fala dela apenas por finalidade didática, porque na prática ela não é muito vantajosa. Mas ela existe e é interessante dizer sobre ela, né? É a costocondral, técnica costocondral. Os norte-americanos usam muito ela, mas tem outras técnicas que nos dão uma margem maior de análise do que essa, ok? E agora, gente, nós vamos ver na prática mesmo como as técnicas são realizadas. Essa é a parte relâmpago da nossa aula, né?
Porque você já tem os conceitos das técnicas e agora vocês vão ver como é que é uma abertura de crânio. Então, se vocês analisar, procede-se com a incisão bimastoide ou retroauricular. Você pode perceber que a orelha ela está sendo levantada porque a incisão ela inicia-se atrás da orelha. Uma incisão bimastoide. Uma vez que você realizou a incisão, você começa a separar os retalhos de pele. Você vai puxar os retalhos de pele para frente e para trás, descolando ela com o auxílio do bisturi ou de uma espátula ou de um cisel, né? Como queira. Então você vai pegar o scalpel, vai jogar para frente, vai descolar a região da galha, né? A região galeal, para poder fazer a exposição do crânio. Uma vez que está exposto o crânio, você procede com a abertura. Você vai serrar a calota craniana, a calvária, como queira. E aí, serrando o crânio, você faz a exposição do cérebro. Olhem aqui. É assim que é feita a incisão para abertura de crânio. A incisão em Y. Olha como ela é procedida. De acrômio a acrômio, tá vendo? A parte acromial. Então, biacrômio, aí uniu na região external ali, na fúrcula, e procede com uma incisão vertical até a sínfise púbica. E aí, ó, você pega o retalho de pele, rebate ele, né, faz a dissecção e vai abrindo e expondo as cavidades. Uma vez que expôs as cavidades, você tem a sua incisão em Y. É assim que ela vem sendo realizada. E aí depois você vai procedendo com a abertura da cavidade abdominal para expor as vísceras. E por fim, gente, com o auxílio de uma cisalha ou costótomo, lembra lá da nossa aula de instrumental, ou a própria serra elétrica mesmo, aquela serra circular, você faz o corte, né, das costelas para remoção do plastrão external, para remoção do externo, né, para fazer a exposição das vísceras torácicas e abdominais. Depois a gente vem a incisão em Y do pescoço. Olha de onde a gente começa. Do mesmo lugar, tá vendo? Lá na região retroauricular, né? E vem procedendo, acompanhando o contorno do músculo esternocleidomastoide. Se liga na sínfise, na fúrcula e desce até a sínfise púbica. Então nós vemos aqui, ó, as estruturas do pescoço todas bem dissecadas, né? Os músculos esternocleidomastoide, vocês podem ver que a incisão passa ao lado dele, não lesionar os músculos. Encontra-se no externo e procede com a incisão até a sínfise púbica. Essa é a incisão em Y que começa a partir do pescoço, ok? E aí temos a incisão em T, que foi aquela que a gente falou, que ela é muito aplicada por finalidades estéticas em autópsias clínicas, mas que ela não tem, né, uma boa aceitabilidade por conta dela não nos dar margem para analisar o pescoço. Então ela é uma técnica limitada. Mas olha como ela é procedida, ó. De acrômio a acrômio, encontra na fúrcula e desce. E aqui, gente, começa a dissecção. Lembra que eu falei que as pinças eram usadas para auxiliar? Isso aqui é interdisciplinaridade, né? A gente está falando de coisas sobre as técnicas de dissecção e agora vamos começar a usar o que nós aprendemos anteriormente. Olha aí, ó. A pinça serve justamente para proceder com a dissecção. Nada de segurar com a mão. É perigoso. Lembra das regras de biossegurança que ainda iremos estudar. E você procede. Mas se você for perceber, pessoal, uma vez que a técnica foi processada, olha aqui. Você de fato tem uma dificuldade para ter acesso ao pescoço. Isso aqui é o máximo que você consegue ver do pescoço. Tá vendo? Você tem que proceder muito com o corte para conseguir avaliar as estruturas do pescoço. Por isso que ela é pouco utilizada, né? Quando você tem que analisar junto o pescoço. Prefere-se mais a incisão em Y, que começa do pescoço. Então, essa é a técnica em T. A técnica em U, que é a técnica de mata,
Olha como ela é procedida. De axila a axila, rodeia a sínfise púbica, mas olha, gente, o tamanho do retalho de pele que fica. E aí vem a limitação técnica dela. Eu falei para vocês que ela só chegava até o músculo peitoral, até às vezes na metade dele, dependendo da estatura do indivíduo. Pois então, olha aí, ó, você só consegue analisar parte do tórax e ao abdômen. As outras, para ter acesso ao pescoço, você não tem. Então ela não é uma técnica recomendada, mas ela é uma técnica que existe, mas ela tem suas limitações técnicas e ela é ruim, porque você vai ter que fazer uma incisão e o retalho de pele é muito grande. Então para você rebater ela, fica complicado, principalmente se for com bisturi. O bisturi é pequeno e você vai ter dificuldade, é perigoso até você se acidentar. Então geralmente a gente usa as facas de vísceras, né, que as facas de Virchow, que são grandes, para você poder proceder. Essa é a incisão de Mata, ou U. E aí, gente, nós vamos começar a falar de algumas técnicas de incisões muito pouco conhecidas, né? Que são conhecidas como técnicas especiais, mas que são extremamente importantes para que possamos realizar necrópsias fora do corriqueiro, né? Que é só aquela abertura de cabeça, tórax e abdômen. Não. Aqui a coisa é diferente. Essa mesma é uma incisão que nós chamamos de ponto de interrogação. A incisão ponto de interrogação, ela é muito boa quando você quer avaliar a parte posterior do crânio, principalmente de crianças, e quando você quer coletar o líquor sem entraves de contaminação, você também procede a essa incisão, porque você analisa a parte posterior do crânio, juntamente com a medula, juntamente com a coluna, porque isso aqui você pode proceder com a incisão até a extensão total do dorso, e você consegue avaliar a parte posterior do crânio, juntamente com a coluna vertebral. E isso, gente, também lhe permite, porque você pode muito bem fazer uma coleta de líquor, né, bem na base do crânio. Então você vai colher um líquor livre de contaminação, você não vai ter que expor a cavidade para depois colher, o que não é recomendado de forma alguma, né? Na coleta de fluido biológico nós vamos ver bem isso. Então esse é o ponto de interrogação. Isso aqui é bom para você verificar traumas raquimedulares e a parte posterior do crânio. Incisão ponto de interrogação. Remoção de externo, que eu falei, a gente pode ver com costótomo ou cisália, ou usar a serra circular, né? Então, olha como ela é procedida. Você corta todos os segmentos das costelas, né? Você passa uma faca para apenas fazer o descolamento dos músculos que aqui estão, né? Da parte. E depois você remove o plastrão external e expõe a cavidade torácica e abdominal. Professor, não tenho serra. Não tem problema. Usa-se a cisália. Olha aí, você lembra que eu falei para vocês que a cisália parecia uma tesoura de poda de jardim? Só que ela é mais bonitinha, né? Ela é toda em aço inox e tal. Enfim, mesma coisa. Você vai cortando todos os segmentos da costela. De preferência, gente, quando você tem a serra, você pode fazer ela mais retilínea. Quando você tem com a cisália, às vezes você não está com muita força na mão, e também porque costela é duro, principalmente de pessoas idosas, né? O senis tem muita, ou pessoa de muita massa, muito grande, você acompanha o segmento das cartilagens intercostais. Você corta elas e dá o acesso, ok? Essa é uma remoção de externo com cisália. Abertura de dorso. A gente não só apenas necropsia, cabeça, tórax e abdômen. Tem coisas que também são feitas nas costas, né? Como é que você vai analisar os traumas dorsais se você não proceder? Então, gente, é uma incisão. Isso aqui é uma abertura de costas. Professor, como é feito? Gente, é a mesma coisa. Não tem a incisão em T que você faz na frente, de acrômio a acrômio? A mesma coisa aqui. É de acrômio a acrômio também, de uma ponta da escápula na outra.
linha média, dorsal, expõe os retalhos de pele. Professor, quero descer até as pernas. Você circunda as nádegas, né, por cima do glúteo. Você circunda o bisturi e desce até as pernas para você poder ver traumas na parte posterior dos membros inferiores. Então essa é a abertura de dorso, que também é uma técnica pouco usual, mas que existe. E aí temos as nossas técnicas especiais de dissecção, que são realizadas quando tem necessidade, gente, de criar acessos alternativos para remoção de artefatos, né? Ou examinar regiões pouco convencionais, né? Então, as técnicas especiais de dissecção, elas são mesmo quando você quer algo muito específico. Não, eu quero isso porque eu só preciso disso. Ótimo. Técnicas especiais. Vamos ver quais são. Base de crânio. Você lembra lá que eu falei lá no exame, lá na necroscopia interna, lá nas cavidades dos órgãos, das cavidades acessórias? É por aqui, ó. É por aqui que a gente vê. Então, o que é que a gente vê? Essas partes pontilhadas aqui vão mostrando para nós onde é que devemos proceder com as aberturas. As aberturas, gente, elas podem ser feitas de duas maneiras. Ou com a serra de necrópsia, né, que ela vibra, ela tanto gira como ela vibra da direita para a esquerda. Ou se você não tem a serra, você faz isso com martelo e cisel, martelo escopro, tanto faz, tá? Depende do quanto de recurso material você tem na sua sala. Então você, a parte C aqui, você pode ter acesso ao nervo óptico, né? A parte A aqui, você pode ter acesso ao ouvido interno. E assim por diante. Aqui você pode ver os nervos, né, que descem para os órgãos da face. Então, gente, esse aqui é o forame magno. Você também pode ter acesso a ele. Às vezes você quer criar uma para ver uma fratura de base de crânio. Então, essas são as técnicas para incisão de base de crânio para ter acesso às cavidades acessórias, ok? Olha aí como é feito, olha. Eu estou criando aqui meu acesso ao nervo óptico. Estou criando meu acesso ao ouvido interno para a gente poder analisar. Então é assim que é realizado. Essa é uma técnica especial para criar acesso pela base do crânio. Às vezes também a pessoa leva um tiro no rosto. Você não vai pegar o bisturi e desfigurar o cara. O que é que você faz? Precisa retirar o projetil? Por dentro e pela base do crânio. Você remove a bala, quando você retirar, tá perfeitinho o cara, o rosto dele tá intacto, né? Menos com a lesão do orifício, né? Mas enfim, você não vai passar o bisturi no rosto de ninguém. Lembra-se bem, incisões desnecessárias. Então essa é a técnica de base de crânio. Enucleação. Técnica de enucleação, ela é bem específica e muito pouco usada, né? Isso aqui, se brincar, é mais usado nas necrópsias patológicas, né? E com o propósito de você remover o olho para transplante de córnea. Mas é uma técnica também usada no âmbito forense quando se há a necessidade, né? Então a técnica de enucleação, ela é bem simples, né? Mas depende de muita delicadeza, porque senão você fura o olho. E se furar o olho, você vai perder, né, a tua necrópsia, vai perder teu serviço, vai perder o material. Porque se você depender do humor vítreo para uma análise toxicológica, tchau, já era. Então, veja aqui, a gente coloca um afastador e aqui você começa a proceder com o descolamento da conjuntiva. Com a tesoura você vai cortando a conjuntiva para descolar bem o olho. Após a conjuntiva ser cortada, ser dissecada, você vai pinçar os músculos extrínsecos, né? Os músculos extrínsecos dos olhos, que é os músculos responsáveis pela movimentação do globo ocular. Você pinça os músculos extrínsecos e secciona eles, corta os músculos extrínsecos. Após isso, gente, você vai fazer a remoção dos músculos oblíquos também. E por fim, com uma tesoura curva,
você vai lá e remove o olho, porque você vai seccionar e finalizar com o corte do nervo óptico. Cortou o nervo óptico, você tem a técnica de enucleação. Professor, e o cadáver vai ficar sem o zóio? Não. Existem próteses que você coloca, certo? E aí você passa uma cola e você fecha. Então vai dar um aspecto de que ele está com o olho dele e você retirou o olho para análise. Essa é a técnica de enucleação. Remoção da medula espinal, ou espinhal, como queiram. Simples assim. Professor, não tenho serra, raquítomo de Amusat. Não tenho raquítomo de Amusat. Cisel e martelo. Pronto. Simples assim. Então você faz o que? Você vai seccionando os processos espinhosos, né? Você vai cortando lá o arco das vértebras, o processo espinhoso, e uma vez que elimina, você retira e aí você vem e remove a medula espinal, retira ela para poder proceder com uma análise. Então essa aqui é uma remoção de medula espinal. Como ela é realizada, né? Ela é realizada no dorso, você disseca os músculos do dorso, né? As aponeuroses, você joga para lá, tal, faz, expôs a cavidade, serra, cria o acesso à cavidade vertebral e faz a remoção da medula. É muito usada para traumas. Quando você tem um trauma raquimedular, uma lesão lá na medula, essa daqui é uma técnica que você usa para analisar esse tipo de trauma. Remoção de genitália. É muito pouco usada na necrópsia forense. Muito pouco usada. Ela se consiste mais mesmo nas necrópsias patológicas. Mas, de qualquer jeito, é uma técnica de dissecção, é uma técnica necroscópica, então cabe a mim dizer sobre ela, né? E às vezes é interessante porque você vai precisar, às vezes, de analisar uma genitália, seja ela masculina ou feminina, e assim que procede. Então você vai fazer, né? Chegou na parte da genitália, você vai fazer uma incisão que circula ela, e aí você vai ter que fazer a incisão, e após isso você vai serrar o osso da pelvis, né? Você vai serrar, então você vai remover toda a genitália em toda a sua extensão, e aí você procede com a análise. No caso aqui é uma genitália feminina, né? Então você procedeu com a remoção de genitália. A incisão, ela vai circundar toda a genitália, você serra o osso pélvico para poder fazer a remoção da genitália. É pouco usual, mas é uma técnica que existe. Dissecção de mama, lógico, mais para mulheres, né? Essa daqui, gente, é a incisão em Y do pescoço. Quando realizada em mulheres, nós fazemos o rebatimento do músculo peitoral, preservando a mama para poder analisar toda a estrutura da mama, para ver se tem alguma lesão, se tem algum trauma na mama. Então, essa é uma dissecção de mama, né? Tem outra técnica também, que ao invés de você fazer isso, você... é como a incisão em U, só que você vai de axila a axila, reduz, você passa o bisturi na extensão circundando a mama, na linha, e depois você procede com um corte vertical, né, acima, logo abaixo do processo chifoide. Então você desce. É uma outra maneira que tem também, né? Ela é muito usada em necrópsias pediátricas, essa técnica, veremos mais à frente. Então vai ser uma dissecção de mama. A gente aproveita a técnica da incisão em Y, começando do pescoço, né, para analisar toda a estrutura. Então, aqui a gente já pode analisar a mama. Olha aí a técnica do pescoço, em V. Você pega atrás, né, no início aqui, do músculo esternocleidomastoide, desce e faz a incisão em V. E aqui a gente consegue ver, né, toda a sua dissecção na sua plenitude, o platisma, né, o músculo do platisma, você descola ele e vai dissecando as estruturas até liberar todo o pescoço para você ter acesso à traqueia, cartilagem
laríngea, o osso hioide. Então essa é a dissecção em V. Você procede um V que começa a sair você segue mesmo o segmento aqui da região retroauricular. Você pode cortar o bisturi, passar o bisturi contornando o músculo esternocleidomastoide. E aí você rebata com muita delicadeza apenas a pele para expor o platisma, e aí você vai ter acesso aos órgãos do pescoço. Mais profundamente, com base na técnica em V, tá aqui, ó. Olha aqui, ó, atrás das orelhas, chegando até o externo. E aqui você vai ter, né, o esternocleidomastoide, o platisma. E quando você começar a proceder com a dissecção desses músculos, você vai tendo acesso aos vasos mais calibrosos, como o jugular e as artérias carótidas, as veias jugulares e as artérias carótidas. E com isso você pode fazer uma análise bem detalhada, o que é interessante nos casos de enforcamento, porque se tem lesão, ou estrangulamento, ou a esganadura, você consegue ver infiltrados hemorrágicos nos músculos, você consegue ver os sinais de Amusat presente nas íntimas das carótidas. Então, essa é uma necrópsia bastante, como eu posso até dizer, ela é bastante prática e muito útil. Ela é muito útil justamente por conta dessa facilidade que você tem acesso aos órgãos do pescoço. Vamos seguir mais à frente para ver. Olha aí, ó. Já no finalmente da dissecção, você já começa a retirar os músculos, né? A parte lá da traqueia. E aí você expõe a artéria carótida, você expõe o músculo digástrico que temos no pescoço, a veia jugular, e com isso a artéria carótida, e com isso você consegue fazer análise e ver traumas, ver lesões oriundas, né, de alguma injúria que a pessoa venha a sofrer no pescoço. Então é assim que procedemos com as incisões de pescoço, ok? Olha aí, para finalizar, como fica, né, no macro, e aí por final a gente vê uma lesão na artéria carótida, proveniente de algum trauma, e essa é a incisão de pescoço. Temos também, gente, a técnica de retração de língua. Ela serve tanto para você analisar órgãos como a língua, o ádito da laringe, né, a laringe em si, como também para uma técnica que você usa também para eviscerar. Só que você eviscera o cadáver desde a língua, né? Ou você pode interromper a evisceração lá na traqueia, ou você pode proceder com a língua. Então o que você faz? Ele vai liberando toda a musculatura que prende, que está rodeando a mandíbula, né? Disseca os músculos. Por trás da língua você pega uma pinça, retrai a língua, puxa, e aí você vai começar a retirar a língua. Então você vai retirar a língua por baixo da mandíbula. É uma técnica de retração de língua. Isso é muito usado quando você vai ver alguma asfixia mecânica. Um exemplo prático que eu dou dessa técnica foi o que aconteceu comigo. Eu procedi uma época uma necrópsia, onde uma criança se engasgou com um caroço de seriguela, que é um fruto da fruta da seriguela. E dissecando normalmente a traqueia, você não via. Então quando eu apliquei a técnica de retração de língua, dava para ver nitidamente o caroço da seriguela no ádito da laringe. Então, é uma técnica para você expor mais a fundo as cavidades, né? A cavidade traqueal, da faringe, né? A nasofaringe, o ádito da laringe. Então você consegue ver com mais nitidez. É uma técnica pouco usual, né? Dependendo do que você quer. Mas tá aí, técnica de retração de língua. Por que retração? Porque você vai puxar a língua, né, na região antero-posterior. Você vai puxar lá para baixo para poder fazer a análise. Remoção de face. É uma técnica bem esquisita, né? Até feia, por sinal. Mas enfim, professor, para que eu quero aprender essa técnica? Meninos e meninas, é simples. Vai que em algum dado momento você precisa ver em detalhes traumas de face que não estão visíveis na parte externa, mas
que está na parte interna. Então você procede. A técnica dela, ela não é uma técnica especial, ela é uma complementação de uma técnica que você faz. Um exemplo, você faz a incisão de pescoço, né? O Y lá, começando pelo pescoço, você pode muito bem já começar a dissecar as estruturas da face e ter acesso. E aí você cria um acesso e aqui você permite ver, né? Permite ver todos os ossos da face, né? Todos os ossos da região frontal do rosto. E aí o que acontece? Olha aí, ó. Uma vez retirado, você consegue ter acesso aos ossos da face e por conseguinte você também consegue ver. Olha, um trauma. A gente vê aqui, ó, uma fratura, né? Na região do nariz, uma lesão grande na região orbitária e ou você faz assim, ou você também pode fazer assim, aproveitando a incisão bimastoide quando você abre o crânio. Você pode dissecar mais, descolar toda a pele, rebater toda a pele da testa e vai descendo para ter acesso também para verificar. Então, ou você começa pelo pescoço, ou você começa pela cabeça, né, pela incisão bimastoide, ou pelo pescoço, pela incisão em Y, ou você começa pela mandíbula, né? Você procede uma incisão contornando toda a mandíbula, né? Ela vai retroauricular e retrai totalmente a pele para cima e vai fazendo o descolamento da pele, que é uma incisão da mandíbula, né? Porque ela contorna a mandíbula. Você começa atrás aqui, retroauricular, mas contornando a mandíbula. Cuidado, gente, aqui que aqui é um momento de descolamento do nariz, ok? Você depois vai descolando o nariz, tirou, cuidado para não danificar, tá? Porque você não pode ficar deformando o cadáver. E por fim é assim que fica, tá vendo? Depois de descolado todo, você pode fazer uma análise detalhada, não tem nada, você recobre o rosto. E olha, o rosto fica perfeitinho, né? É uma técnica um tanto quanto complicada. Ela não é muito destinada para amadores, não. Aí a pessoa tem que ser um pouco mais profissa para estar realizando ela. Mas não significa que não possa fazer. Então, gente, eu vou finalizando com essas técnicas, né? Eu agradeço a vocês, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho que você que está aí do outro lado da tela do computador, estudando ferrenhamente para passar neste concurso, né? Deixem aí seus comentários, qualquer dúvida, escrevam para lá, né? Me perguntem, estou à disposição e fiquem com Deus e muito obrigado. Clique like.